No episódio anterior, nós falamos do esforço organizado, das ideias do capital disponível. Você entendeu que uma boa ideia, bem organizada, vai sempre atrair capital para o desenvolvimento, para o crescimento dela, porque tu sempre tem disponível investidores em busca de oportunidades. Nesse episódio, nós vamos falar da história da Lei do Triunfo e do Andrew Carnegie, que foi um dos magnatas americanos, foi o rei do aço. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas Andrew Carnegie foi um dos homens mais ricos do mundo, e se você pegasse a fortuna dele e corrigisse até hoje, ela daria em torno de 347 bilhões de dólares. Né? E você se conhece Nova York, conheceu o Carnegie Hall, entre outros Carnegie Halls que ele construiu pelos Estados Unidos inteiro, porque ele era contra levar a riqueza com a morte. Você precisava utilizar a riqueza para fazer coisa para a sociedade quando você fosse embora. Né? Então, estou te dando esse toque para você entender quem era Andrew Carnegie. Só que Andrew Carnegie, como sendo um dos homens mais ricos do mundo, ele tinha um desejo, além da riqueza e daquilo que ele construiu. Ele tinha um desejo de conseguir se comunicar com as pessoas e transmitir a mensagem de por que você é rico ou por que você é pobre. E aí nasceu uma conspiração extremamente interessante. O Napoleon Hill, que era um jovem jornalista, trabalhava numa revista e ele foi escalado para fazer uma entrevista com Andrew Carnegie. Quando ele teve o primeiro contato com Andrew Carnegie, nasceu a empatia, teve a química mental, que a gente já falou e já explicou para você em outros episódios, e aí o Andrew Carnegie fez uma proposta para o Napoleon Hill. Perguntou se ele estava disposto a escrever os fundamentos do triunfo e uma lei que estabelecesse de uma vez por todas por que o rico é rico e o pobre é pobre, qual é o caminho para se alcançar a riqueza. Naquele momento, imagino que o Napoleon Hill tomou um grande susto, porém, o Andrew Carnegie disse para ele o seguinte: eu não vou te dar R$1, $1 ou qualquer que seja a moeda da época que eles estavam discutindo. Por quê? Porque eu vou te dar o conhecimento e vou te colocar as pessoas que você vai entrevistar, que vão ser as pessoas mais ricas e importantes do mundo, e através delas, através dessas entrevistas, através desse movimento que você vai ter com cada um deles, você vai absolver o que fez a diferença na vida deles e por que eles ficaram ricos. A partir desse movimento, de todas essas entrevistas, você vai compilar tudo isso e vai escrever um livro. Quando esse livro ficar pronto, você vai ficar rico, porque você vai vender muito, porque ninguém até hoje teve a capacidade de compilar todos esses conhecimentos. Os conhecimentos existiam individualmente, assim como Steve Jobs criou o iPhone, ele pegou coisas que já existiam, ele não inventou nada. Ele só inventou alguns programas e algumas coisas da funcionalidade do telefone. Andrew Carnegie via da mesma forma. Todos os conhecimentos que levam você ao triunfo, ao sucesso, à vitória e à realização pessoal estavam disponíveis à época, mas ninguém tinha tido a audácia, a competência e a paciência para compilar tudo isso num processo que levou no todo 25 anos e daí criar esse livro, A Lei do Triunfo, que foi o livro que mudou a minha vida e que eu espero que mude a sua vida através da interpretação que nós estamos fazendo nessa websérie. Tá? Diante disso, você pode entender como o livro é rico e como a história do triunfo ela não foi escrita nem feita por acaso. Foram 25 anos de muito trabalho, muita dedicação e lembre-se, numa época que não tinha computador, numa época que não existia gravador de voz, numa época que não existia uma série de recursos que nós temos hoje. Teve que ser na mão, entrevista olho no olho, papel e caneta. Então, imagina a dificuldade que o Napoleon Hill teve para fazer esse trabalho com máquina de escrever, papel e caneta. Isso foi o que me encantou numa época pouco antes do crash da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos e Nova York. Né? Poxa, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Conseguiu porque ele tinha um desejo,
porque o Andrew Carnegie conseguiu plantar uma semente nele e fazer com que ele desejasse criar aquilo, até porque ele era jornalista. Então aquilo tinha tudo a ver com a atividade dele. Baseado nisso, ele aceitou o desafio, criou o desejo, enfrentou as dificuldades e deu para nós, deu para a humanidade essa pérola maravilhosa que é a Lei do Triunfo, que é um livro que tem todo o conteúdo necessário para que a gente possa prosperar na vida. Não necessariamente ficar rico, milionário ou bilionário, como é o meu desejo, como eu estou buscando aqui agora. Não. Às vezes você pode utilizar isso para melhorar a tua vida, você pode utilizar isso para melhorar a tua sociedade, você pode utilizar isso para organizar as tuas contas, as tuas finanças. Não importa. O que importa é que você entenda que isso é uma bíblia do sucesso, isso é uma bíblia do triunfo. É um caminho que todos nós podemos utilizar, qualquer pessoa, inclusive você, que está aqui, que está acompanhando a gente, que já está na primeira temporada, que já teve o interesse de continuar após a apresentação, porque se encantou pelo curso, se encantou pela história, se encantou pela essa websérie. E está entendendo que se a gente não for levando o conhecimento para você no passo a passo, como eu falo sempre, né, no dia após dia, você não vai conseguir compreender tudo isso, vai ser chato, massivo, difícil, cansativo, você vai abandonar. Não é isso que a gente quer. Isso é fácil para quem quer vender. O nosso é de graça. Eu estou aqui para te servir. E para te servir, eu tenho que fazer o conteúdo da maneira correta. Eu tenho que dividir isso de uma forma que você vai absorvendo no passo a passo e você vai conseguindo linkar os pontos para entender a importância do Mastermind e o porquê da gente dividir essa temporada em todos esses episódios. E no próximo episódio, nós vamos falar das razões do fracasso, daquilo que muitas vezes impede as pessoas de chegarem até o final, porque elas não conseguem interpretar que o fracasso, na verdade, é uma bênção disfarçada. Eu te aguardo no próximo episódio.